primeiro passo para a gente alcançar nossos objetivos ou um cenário de vida que contempla dinheiro, relacionamento e saúde, o primeiro passo, a primeira coisa é a gente escolher a vida que a gente realmente quer. E a partir disso a gente começar a usar uma habilidade mental chamada imaginação. E falando sobre a vida que você quer, sobre o seu desejo. Quando a gente fala de desejo, o desejo ele é uma semente. E essa semente, ela pode ser uma semente espiritual ou então uma semente inferior, uma semente mais carnal. Então a gente fala de desejo, o desejo espiritual ele é um desejo superior e o desejo carnal ele é inferior. E qual que é a diferença dos dois? O desejo espiritual, ele está conectado com o nosso lado espiritual, com o nosso lado mais puro, o nosso lado conectado a Deus. Então esses desejos, eles são mais virtudes. São virtudes que a gente tem que se tornar como pessoa. Já os desejos carnais, eles estão mais relacionados com prazeres imediatos, mas são prazeres que a longo prazo vai te trazer prejuízo. Então a gente já começa a nos dividir, então a gente já começa a dividir nossos desejos em dois. Um espiritual, que é superior, e um carnal, que é inferior. Esse carnal que está relacionado com o prazer imediato, mas que a longo prazo ele vai te trazer prejuízo. Então o nosso papel aqui é identificar o nosso desejo virtuoso, o nosso desejo espiritual, capturar essa semente que está relacionado com o nosso propósito, porque todos nós viemos com um propósito, viemos com um porquê. Todos nós temos uma identidade e nosso papel é se aproximar dessa identidade e também se aproximar desse propósito, desse desejo espiritual, que está relacionado com uma coisa maior, com o nosso lado espiritual. Mas o que acontece é que a maioria das pessoas acaba dando vida a sementes mal escolhidas. Ou seja, elas acabam seguindo e executando desejos que são mal escolhidos, que são mal pensados. Desejos muitas vezes que não é dela, e sim de outra pessoa. Então assim, trazendo a vida que a gente quer, o nosso desejo, e analisando e comparando com o processo de plantio, quando a gente planta uma semente, a gente planta e logo depois que a gente planta, a gente tem um processo de regar, de cuidar e ter paciência para esperar essa semente crescer e dar seu fruto. E aí o que acontece é que muitas vezes a gente planta qualquer desejo, qualquer semente, a gente tem um baita trabalho para cuidar dessa semente, desse desejo, e muitas vezes não é aquilo que a gente queria. E aí a gente pode pegar como exemplo o ovo do cuco. O cuco é uma ave que muitas vezes ele acaba cuidando do ovo de outro passarinho. Outro passarinho vem lá, coloca o ovo dentro do ninho do cuco e o cuco acha que esse ovo é dele, ele choca esse ovo, ele cuida do passarinho, ele ensina o passarinho a voar, sendo que aquele passarinho nem era um real desejo dele. Então muitas pessoas estão gestando o desejo de outra pessoa. Muitas pessoas, e até nós, até você, pode estar dando vida ao desejo de outra pessoa. A maioria das pessoas, elas estão dando vida a desejos que não partiram de um desejo real e mais profundo. Muita gente está fazendo faculdade, estudando, está no emprego, mas aquilo não foi fruto de um real desejo. Muitas vezes foi o desejo de outra pessoa, muitas vezes foi um desejo coletivo, alguma coisa que ela viu na televisão ou que alguém falou para ela e ela achou legal. Então ela pega aquela semente que não é dela, que não vem de uma análise profunda sobre aquilo que ela realmente quer, e ela dá vida a essa semente. E ela planta, e ela rega, e ela cuida, e lá na frente, quando ela termina a faculdade, ela se depara que não era bem aquilo que ela queria. E por que isso acontece? Porque a nossa sociedade, principalmente no Brasil, nós não fomos educados a escolher bem as nossas sementes. Nós, na escola e desde criança, o professor ele está preocupado em passar a matéria de matemática ou de português, mas ninguém está interessado em saber qual é o nosso real desejo, qual é o nosso propósito, aquilo que vem do nosso lado espiritual, aquilo que a gente quer se tornar, o nosso propósito em si, a nossa identidade. Nós não somos ensinados a perseguir isso ao longo da nossa vida. E esse desejo profundo, esse propósito, essa identidade, essa coisa espiritual é uma coisa que a gente precisa encontrar. É uma coisa que todos estamos em busca, mas que poucos conseguem realmente encontrar o seu desejo profundo. Então assim, não sei se você já ouviu a frase:
Porque assim, o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. A pergunta que fez diferença, essa pergunta que é: o que você realmente quer? Essa é uma grande pergunta. Outra grande pergunta é se o que eu estou fazendo está me levando para aquilo que eu realmente quero. Se eu estou seguindo para perto do que eu realmente quero, do meu desejo profundo. Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. Você precisa confirmar para você todos os dias se o que você está fazendo é aquilo que você realmente quer. Se o que você está fazendo, se o emprego que você trabalha, se aquilo que você está estudando está levando você para aquilo que você realmente quer, para aquele desejo que você tem dentro de você, aquele desejo seu espiritual. Essa é uma pergunta que você tem que confirmar todos os dias para saber se todo o seu esforço está indo na direção daquilo que você realmente quer. Então assim, você responde essa pergunta, o que você realmente quer. Essa pergunta vai resultar em algumas decisões. Você toma essas decisões e depois você confirma todos os dias se essa decisão é aquilo que você realmente quer. Por quê? A vida é um quadro em branco. Todo dia é um dia de escolhas, de renovação. Todos os dias você pode fazer diferente, você tem uma nova oportunidade. Todos os dias você pode mudar. Mas o que é mais importante é todos os dias você dar clareza para sua mente daquilo que você realmente quer. Quais são os seus desejos, o que faz teu coração bater mais forte, o que você realmente deseja. Porque antes de você começar a usar a habilidade mental da imaginação, você precisa ter clareza na sua mente daquilo que você realmente quer. E o grande problema da maioria das pessoas, da massa, é que as pessoas dedicam energia em outra coisa e não no que elas realmente querem. Porque todo mundo, todas as pessoas estão gastando energia com alguma coisa. E todo mundo imagina o tempo inteiro. Todo mundo está criando, todo mundo está semeando alguma semente o tempo inteiro. Então assim, só para resumir, todos nós temos um desejo espiritual, um desejo que está relacionado com o nosso propósito. A gente começa a se aproximar dele quando a gente se pergunta o que a gente realmente quer. Essa é uma grande pergunta. Outra grande pergunta é a gente se perguntar se estamos indo em direção do nosso desejo mais real e mais profundo.